Olá, seja bem-vindo ao podcast Gente que Faz. Mais uma semana com muitas novidades, com personalidades interessantes que fazem realmente acontecer o nosso varejo aqui do Distrito Federal. E olha, são histórias interessantíssimas que você pode aproveitar para compartilhar com os amigos. Aproveita aí, entra no nosso podcast, aperta o sininho para você receber em primeira mão todas as novidades que acontecem aqui no podcast Gente que Faz e que contribui para essa história maravilhosa da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Hoje eu tenho a honra de apresentar como convidado aqui Marcelo Martins de Araújo, que é nascido em Brasília, casado com Isabela Camargos, tem um casal de filhos, é empresário, sócio das empresas imobiliárias ABA e Peso Empreendimentos e proprietário também do Aras Lua de Prata, do meu cavalo preferido, Mangalaga Machador. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui também com o senhor Pedro Américo Pires de Araújo, casado com Sônia Martins. Araújo tem 3 filhos e é também aqui, ao longo de uma rica caminhada profissional, tornou sócio e a empresa foi vendida em 1998 para o Carrefour. Atualmente continua empresário, sócio das empresas Consultora Milênio, JJPA Empreendimentos e Participações e também Peso Empreendimentos, empresa familiar, principal acionista do Botânico Mall. Ele é proprietário também da Fazenda Planalto e sempre teve atuação na comunidade aí católica, foi membro do Rotary Taguatinga Sul, da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, da ASBRA e também presidente da CDL no período de 2000 a 2002. O hobby, é claro, está com a família e é também um apaixonado pelo Mangalaga Machador e gosta de pescaria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. É bom estar aqui. É bom estar aqui na CDL para a gente conversar um pouco. Vamos começar então contando essa história aí. Como é que o senhor chegou em Brasília? A gente estava aqui nos bastidores já fazendo uma pré-conversa, o senhor dizendo que chegou aqui aos 14 anos. Foi depois de 8 anos que Brasília foi fundada. Como é que foi essa história? Como é que chegou por aqui? Exatamente. Eu cheguei aqui em novembro de 68, vindo de Porongatu, Goiás, né? Brasília, para todos os goianos naquela época e para todo o pessoal do interior, era o sonho de todo mundo. Tive um irmão que foi convidado para vir em 66, um outro veio em 67, em 68 eu tinha 14 anos e desembarquei aqui em Brasília em novembro de 68, vindo lá de Porongatu, e aqui comecei a minha vida nessa capital da esperança. E como é que foi que tudo aconteceu aqui? Quando o senhor chegou aqui, Brasília ainda estava se estruturando, né? A gente tinha um plano piloto, ainda a cidade estava se formalizando. Como é que foi a experiência do senhor junto com Brasília? Na verdade, eu fui direto para Taguatinga, né? Tinha um primo que tinha 2 lojas de supermercado, chamava Supermercado Planalto. Meus 2 irmãos que vieram antes já trabalhavam lá. E eu fui trazido pelo irmão mais velho, Eusébio, ele é que me trouxe. E aí eu cheguei em novembro, já comecei a trabalhar. Em janeiro eu fui já com carteira assinada, com 15 anos, naquela época podia, né, ganhando meio salário mínimo, como empacotador, foi o meu primeiro emprego. E Brasília era um sonho de todos, né? Para nós, então, foi uma epopeia extraordinária. Saí lá do interior, não tinha asfalto, não tínhamos acesso a quase nada, tínhamos escolas boas e tudo, mas vim para Brasília para começar uma vida aqui. Que agora, o senhor contando a história para mim que foi como empacotador, né? Isso. O senhor começou realmente na estrutura funcional ali do mercado, né? Viu tudo de perto. E principalmente uma coisa, como é que atender o cliente, né? Que o senhor estava ali do lado, né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. É verdade, a experiência no varejo é uma experiência rica, né? Especialmente em supermercado. Naquele tempo ainda tinha muito armazém e os supermercados eram pouquíssimos supermercados, né? Então aí você tinha não mais um atendimento direto ali, era o autosserviço chegando e a relação que você tinha com o cliente, mesmo eu lá como empacotador, mas eu passei por todos os setores do supermercado, repositor, balconista, verdura,
enfim, todos os setores. Então, era uma interação muito grande e é um aprendizado extraordinário, porque além de aprender trabalhando com os meus superiores, aprendia lidando com o público, que é uma das coisas que eu sempre mais gostei. Marcelo, experiência fantástica, né? Ver a história do pai assim, né? Começamos como empacotador, é ali de perto com o cliente, ali na saída do caixa mesmo, olhando tudo que está acontecendo, né? Essa experiência serviu muito como referência para você hoje também como empresário? Marcelo, sem dúvida alguma, né? São essas histórias do meu pai, eu escuto já há algum bom tempo, e primeiro elas nos orgulham demais, né? Eu, minhas irmãs, nós temos muito orgulho porque a gente sabe o tanto e o tudo que ele fez junto com a minha mãe para nos dar uma condição melhor, né? Em segundo, lá em casa a gente sempre aprendeu a dar valor muito nas coisas por conta da dificuldade que ele passou, por conta da luta que é e que foi e que é até hoje. Então, assim, essa experiência que ele nos passa, cada um no seu negócio, eu e minhas irmãs, isso nos ajudou muito, né? Pessoas sérias, pessoas que tratam bem as pessoas, né? A gente tem contato com as pessoas, a gente trata bem desde qualquer funcionário, qualquer reunião, qualquer presidente, qualquer coisa de entidade. Então a gente aprendeu muito a lidar com pessoas andando com meu pai. Eu me lembro que eu tinha ansiedade para chegar ao sábado, que o sábado era o dia que eu ia correr com eles nas lojas. Então, assim, para mim era um dia legal. A gente passava o dia, uma coisa muito fresca nessa época de Natal era quando ia para as lojas e ele que tirava os Chester, jogava nos, como é que chama? Nos freezers. Nos freezers. Então, assim, são imagens que me vêm de 30, 40, 35 anos atrás, sei lá, que até hoje me lembro como se fosse uma coisa de ontem, assim. Então, assim, muito, muito orgulhoso por toda a história e também deixa pra gente uma riqueza em tratar as pessoas, em saber lutar, em saber dar valor às coisas. Isso pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, é de suma importância no nosso crescimento, na nossa família, nas nossas famílias. Seu Pedro, essa questão da memória afetiva que o Marcelo está colocando aqui é muito interessante, né? Eu também lembro, quando o senhor citou aí a palavra armazém, eu lembro na época dos meus tios que tinham também, quando eram armazéns, ou usava essa palavra venda em cidade pequena, não sei se eu estou errado, mas eu lembro de criança com 7, 8 anos que a minha mãe falava, vai na venda e busca feijão. E eu lembro que essa relação, como o senhor disse, dos armazéns que eram muito fortes, você pedia o feijão, não tinha o pacote, você pesava o feijão e você, naqueles papéis de papel mesmo, né? Das embalagens de papel e você trazia. Então era 1 quilo, às vezes 500 gramas, e você ia buscar aquilo. E eu lembro daqueles sacos enormes de arroz, de feijão, café, onde era essa experiência que quem trabalhava do outro lado do balcão tinha que servir. Ia lá e entregava diretamente. A relação era muito mais forte. O senhor já viveu essa transformação com os supermercados depois. Conta pra gente esse parâmetro da diferença do armazém para o supermercado. Quem foi substituindo, né? Como é que foi essa transição? Lá em Porangatu eu trabalhei em armazém, né? Armazém do seu Nenzinho. A gente tinha isso aí, era um balcão fechado e ali aquelas vendas, né? Interessante. Quando o meu primo, que foi o fundador do Planalto, tinha um armazém no Núcleo Bandeirante, chamado Armazém Santo Antônio do Planalto, que o nome dele era Antônio, e aí um pessoal da Gessileve, muito amigo deles, que já vendia para eles, falou, Antônio Carlos, Noleto, a onda agora é supermercado, autosserviço. E o autosserviço do primeiro supermercado Planalto, ele tinha um pouco de armazém ainda. Inclusive, começou como supermercado Santo Antônio do Planalto. Depois ficou supermercado Planalto. Depois ficou Planaltão. E aí, essa parte sempre tinham, no meio da loja, uma grande seção de cereal. Muita gente que estava acostumado com o armazém não queria o arroz embalado, ele queria sentir, pegar, olhar o feijão, ver se era, entendeu? E isso ficou muito tempo ainda dentro do supermercado. Hoje o Belmundo faz isso a granel lá, com as coisas que ele vende lá. Faz, né? Então, voltando lá, isso. Mas o caso do supermercado foi isso. Aí devagarzinho isso foi saindo, foi vindo as embalagens, foi multiplicando as marcas, porque no começo você tinha 1, 2, 3 marcas de óleo, 1, 2, 3 marcas de extrato
extrato de tomate, etc. Depois multiplicou-se, viramos um país integrado ao mundo, né? Tive a oportunidade de muitas vezes, trabalhando no supermercado, participar de convenções internacionais, né, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente ia lá ver o supermercado do futuro, ver como é que seria. Nós tivemos uma loja que foi a pioneira em Brasília, pioneira, hoje é na 310, é um Carrefour bairro ali na 310, aquela loja foi a primeira loja do Distrito Federal que teve leitora ótica. Era tudo na maquininha, naquela máquina CND, Sueda, NCR, e depois nós fomos pioneiros nessa Como que coisa. chamava na época a Registradora, máquina registradora. Mas Exatamente. o nome do mercado, como é que chamava? Supermercado Planalto. Supermercado Planalto. Depois virou Planaltão. Aí virou Planaltão e depois a rede Carrefour adquiriu? Como é que foi? Em 98 nós vendemos parte da empresa e em 2000 a gente vendeu o controle acionário. Nós tínhamos à época 17 lojas e o Carrefour comprou e depois a gente ficou com alguns imóveis que é administrado por essa empresa nossa chamada JJPA. E a gente nunca perdeu o relacionamento com o varejo, até porque eu tenho um irmão que ele foi presidente da Associação Brasileira de Supermercado por 2 mandatos, tem um relacionamento com esse pessoal da área de varejo muito grande. Interessante essa história do senhor, e aí eu quero buscar isso com o Marcelo, né, que viu toda essa transformação do supermercado. Você já deve ser do período em que o supermercado já estava pronto, Marcelo. Sim, tudo com preparado certeza. para você ali, rapaz. Com certeza. Conta pra gente como é que foi ver tudo isso e participar, né, como você diz aí, junto com o seu pai na época, vendo tudo isso acontecer. Essa transformação acontecer também. Sim. Com as redes e depois transformando isso numa rede maior. Eu lembro bem da época do Planalto, né, que o escritório é na CNB 12, né, pai? Em Taguatinga, então a gente ia muito lá. E depois o escritório veio para 310, para uma loja que ele comentou. E aí, nesse período, em 98, foi quando vocês venderam pro Carrefour e virou Champion, né? Virou Champion Planaltão. Então, assim, é o que eu falo, a gente sempre acompanhou, a gente é muito amigo, né? A gente tem uma relação muito boa e desde que eu era moleque mesmo. E eu sempre andei com ele e sempre vi muito trabalho e muita evolução. Óbvio que eles passaram por bons bocados ali em 90 e o quê? Me lembro. Os planos cruzados. Me lembro. Os planos desses que veio para pegar no pé de todo mundo, né? Isso, eu me lembro de dificuldades, o semblante, assim, muito novo, devia ter, sei lá, meus 8, 10 anos, mas é o que eu falei, sempre vi muito trabalho e sempre uma evolução constante, sabe? Muita preocupação com as coisas, então eu acompanhei tudo, acompanhei essas mudanças. Eu lembro que a gente assinava um valezinho lá quando moleque pegava as coisas e depois acho que já não podia porque tinha que passar. Eu lembro assim, vagamente mudou tudo, exatamente. Então foi uma evolução total. Mas foi um período, eu não cheguei a estar no dia a dia, mas sempre que podia ia colar ticket refeição, digitar código de barra no escritório. Então sempre, de alguma maneira, eu sempre quis estar perto e entender o que era, né? Como é que funcionava o sistema, o processo, né? Exatamente. Mas foi uma fase boa, assim, que a gente pôde acompanhar de perto ele, meus tios, tinha alguns primos envolvidos, foi legal. E o que isso trouxe para você dentro do teu trabalho atualmente como empresário no ramo imobiliário? Como é que trazer essa experiência, né, do pai, essa experiência do varejo dentro do supermercado para a parte agora como imobiliária? Conta para a gente como é que foi esse processo. É o que eu falo, o varejo traz muito relacionamento, né? Hoje, não sei se vai chegar nessa parte, mas eu vou adiantar, quando eles vendem a rede, ele junto com meus 2 tios criam uma construtora. Eles montam um negócio de construtora e é na fase que eu estou começando a trabalhar junto com meu primo. E aí eles abrem as portas para a gente muito grande, né? Então, desse varejo, dessa lida com o público, de toda essa luta deles, eles abrem muitas portas para a gente, né? Então, eles criam a empresa, a Milênio,
E diante disso, eles abrem para a gente cuidar de toda a parte comercial. Entendeu? Então, esse foi o passo que nos ajudou muito, assim, né? Aquilo que a gente comentou lá atrás. A luta que eles fizeram para poder nos dar oportunidade, a gente não podia deixar isso passar, né? Porque é o que eu sempre falei. Se não for alguém de nós, alguém vai ter que ser, né? Essa empresa tem que ter uma parte comercial. Então, é um conjunto de coisas, né? Lá atrás você vê da dedicação e aí você ir caminhando e aproveitando as oportunidades que eles... Desde lá de trás eu tinha certeza que eles já imaginavam alguma coisa assim nessa linha para os filhos, enfim, para quem viesse. Esse ramo imobiliário que você atua hoje, diretamente como empresário, você viu uma grande evolução aqui em Brasília? Porque a gente vê cada vez mais espaços sendo ocupados aí por grandes condomínios com estruturas assim que você olha que parece uma microcidade dentro de uma cidade, né? É tão interessante, né? Sim, exatamente. Por exemplo, nesse nosso último empreendimento aqui, que é no Jardim Botânico, Botanic Mall, um shopping nós fizemos. Está até acabando agora, entregando, já que começamos as lojas a movimentar para abrir. Aquela região mesmo é uma região com muitos condomínios, muito. Inclusive, a minha empresa ela faz a coordenação de um, que chama Le Grand Jardin, e é uma coisa, é o que você falou, tem tudo, né? É uma região que está crescendo, tem tudo que você imaginar dentro desses condomínios, né? Subcondomínios, enfim, dentro das cidades. Então, essa evolução muito grande. Hoje você pega o Noroeste com empreendimentos com tecnologia, esses condomínios, o próprio condomínio de casa, cada vez com casas mais tecnológicas. Então, assim, tudo evoluiu muito desde essa época aí que a gente vem conversando, né? E o varejo está presente em tudo, né, seu Pedro? Porque você vê esses grandes condomínios, mas sempre tem uma lojinha ali, tem um mini mercado, tem alguma coisa ligada à beleza, às academias, ou seja, tá ali, a área de serviços é muito grande, né? Isso aí está impregnado em tudo que é lugar. Ninguém vive sem estar próximo do varejo. O varejo é a mola propulsora de um grande desenvolvimento. O setor da construção civil é hiper importante, né? Gerar moradias de qualidade, legalizadas, que é a grande batalha em Brasília contra as coisas irregulares, né? E esse governo tem feito um trabalho muito grande nisso, que é dando oportunidade de novos bairros, tudo legalizado e tudo. E isso é fundamental para poder organizar a cidade, para a cidade ser criada de uma forma correta. Então, e o varejo está entrelaçado com isso, né? Nós agora, nessa região do Jardim Botânico, Marcelo falou, o Botânico Mall, quer dizer, um empreendimento que vai ter lá umas 30 operações, né, Marcelo? Entendeu? Tudo focado no varejo e no bem-estar, que é a academia, que é um salão, que é a área de saúde, alguma coisa, enfim. Então, é isso aí. E é o que movimenta a nossa economia, né? Você vê aí, todo mundo tem uma portinha ali, uma coisa ali, um canto acolá, e está sempre gerando, é um setor que mais gera emprego, né? E no nosso caso em Brasília, que mais gera arrecadação do ICMS, enfim, é um grande legado tudo isso. E essa transformação, saindo do varejo para ir para uma atividade um pouco mais diferente, como foi o nosso caso, né? A gente leva toda essa experiência criada ao longo do varejo, né? A nossa filha a minha filha mais nova, irmã do Marcelo, e a Viviane tem participação no posto de gasolina, então tá vendo todo o contexto aí. Então a gente está sempre ligado no varejo, apesar de ter passado por ele, ter vivenciado bem nele e ter mudado o foco, mas a gente está ligado sempre. O varejo ensina muito, né, Marcelo? Aí você pega, por exemplo, toda essa história que seu pai está falando aí, o quanto de contribuição que o varejo deixou para que as cidades cresçam, possam se planejar dentro de um plano diretor, dentro de uma estrutura onde todo mundo possa ter liberdade de viver bem. E uma coisa muito interessante que o seu Pedro comentou foi a questão do bem-estar. Hoje, quando vocês constroem condomínios, quando vocês vão para essa parte imobiliária, a primeira coisa que se pensa não é nem tanto na construção, mas no bem-estar que vocês vão proporcionar lá dentro, né? É mais a experiência do que o prédio em si, né? A gente tem que ir pensando em coisas diferentes, né? Você comentou aí que todo condomínio, todo prédio, ele tem
um mercadinho ali dentro. Então, os nossos lá, né, em Fortaleza já tem. Uma coisa interessante do varejo, eu diretamente na parte comercial do Botânico, eu fiquei impressionado com tanto de gente querendo montar um negócio, né? As nossas lojas ali um pouquinho maiores do que normal, mas eu falo assim, um tanto de gente nova querendo montar um quiosque. Querendo empreender. Né? Querendo empreender. Isso assim, é muito bom. Que notícia boa ouvir isso, não, né? eu fiquei impressionado. A parte de franquia, né? Várias franquias, sei lá quantas nós temos aí. O tanto de gente querendo saber se pode, se cabe. Realmente nesses últimos 1 ano e meio aí, nesses últimos 15, 18 meses que eu fiquei diretamente com um cliente, eu fiquei surpreso. Muita gente ainda com a mente empreendedora, né? E nos nossos negócios não é diferente. O bem-estar hoje, a gente tem um negócio, por exemplo, no ramo do shopping, no parque e no business. Então, o nosso diferencial ali, estacionamento amplo, condição para o cliente parar o carro, descer com segurança, né? Sempre pensando no bem-estar. Ou da família que vai comprar lá o apartamento, né? A gente constrói, ou que a gente vai alugar uma sala comercial, alguma coisa, mas sempre pensando no bem-estar do nosso cliente, para que ele possa ser bem-sucedido no negócio e na moradia dele. Ele sendo bem-sucedido, futuramente ele vai voltar ou para comprar outra coisa, ou para alugar. Então, o nosso negócio, por mais que seja da construção civil, ele é um varejo também diário, né? Isso é um varejo. Diário, né? O varejo tá ali, né? Tá ali, impregnado, exatamente. Né? A gente tem que criar alternativas dentro desse negócio para trazer o cliente final. O resumo de todo o projeto é esse. Esse cliente final vindo, nós temos que deixar ele satisfeito de alguma maneira, né? E, seu Pedro, é tão interessante tudo isso, né? Porque a gente vê que para que as coisas aconteçam hoje, teve muita coisa lá atrás que vocês tiveram que passar. Eu falo que vocês são desbravadores do mato mesmo, né? Vocês pegaram o machado, tiveram que abrir aquele matão e fazer acontecer. No caso de Brasília não era diferente, porque imagina aquela época, eu cheguei com tudo pronto, mas imagina aquela época o tanto de mato, terra batida que tinha aqui para vocês ainda poderem fazer isso que a gente vê hoje, que é uma Brasília, que eu falo que é uma cidade maravilhosa, né? Com esse tudo monumental, aberto, você olha uma cidade cosmopolita e com cada quadra oferece tudo. Como eu moro em São Paulo, né? Lá em São Paulo você tem tudo espalhado. Aqui em Brasília não, é tudo planejado. Então eu acho incrível como lá a gente chama de bairro, aqui vocês chamam de quadra. Sim. Eu acho muito interessante. Mas como cada quadra aqui tem a sua própria estrutura. Então você tem lá um supermercado, você tem lá um salão de beleza, você tem lá um restaurante, você tem a farmácia. Você desce na sua quadra aqui em Brasília, você consegue fazer tudo ali no teu espaço, no teu contexto. Isso é muito legal. Mas isso foi tudo feito um trabalho também de política, de muita luta lá atrás, governamental também, né? Teve que bater na porta ali para fazer acontecer, né? O varejo fez acontecer isso, né? Marcelo, você, logo no começo da sua abordagem aí, você falou da caminhada. Vou roubar um minutinho aqui para falar um pouco da parte familiar e afetiva que a gente tem. Por exemplo, nós somos uma família que tivemos 11 irmãos. 2 nós não conhecemos, que morreram muito jovens. E nós sobrevivemos 9. Meu pai era agricultor, era da roça, minha mãe também. Eles não estudaram, entendeu? Criaram esses 11 filhos, os 9. E eles deixaram um legado muito grande, apesar de não ter tido a oportunidade de frequentar a escola, de aprender a ler e escrever, mas eles tinham uma capacidade tão grande de ensinar, de transmitir. Acho que as coisas mais importantes que você carrega para a vida inteira, que são os valores, que são a forma de você ser como gente, como cidadão, como pessoa, né? Com todas as coisas. E a grande desafio do meu pai e da minha mãe era dar oportunidade para os filhos. Ele não queria ter o mesmo
caminho que ele teve, ele queria que os filhos tivessem. Então, desde cedo, eles nos colocou para trabalhar, para ajudá-lo, eram muitos braços para ajudar, né? E isso foi muito bom, que criou uma coisa fundamental na nossa família, que é a união. E aí, quando nós tivemos essa oportunidade aqui, eu quero fazer um registro muito importante ao nosso primo Noleto, que já é falecido, que foi quem nos deu a oportunidade de vir para cá. Esse cara foi fundamental na nossa vida. E dos meus irmãos mais velhos, em especial do Eusébio, que já faleceu, do Pires, que foi meu sócio há muitos anos e também já faleceu, e os outros irmãos, nós somos, né? E aqueles que são meus sócios até hoje, o Zé Humberto, né? As minhas irmãs, que ajudaram a minha mãe a cuidar de toda essa meninada, dessa rapaziada, e todos nós tivemos condição de, quando a oportunidade bateu, a gente pôde vir para Brasília, aqui nós chegamos, e aqui nós começamos esse legado que a gente tem, que é de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, né, acompanhando o nascedouro de Brasília, ruas ainda sem asfalto, nas satélites, que a gente sempre foi muito vinculado a Taguatinga, né, e aí a gente viu todo esse crescimento acontecer e ser essa pujança que é Brasília. Então, o que é? Eu sempre digo que a gente é fruto de duas grandes coisas que tiveram nesse país, que foi da ideia de um homem, que foi o nosso presidente Juscelino Kubitschek, que foi a construção de Brasília e a construção da Belém Brasília. Nós morávamos às margens da Belém Brasília quando ela estava sendo construída. E dali, meu pai enxergava que nós não podíamos ficar naquela beira da estrada tocando a roça que ele tocava lá com esse mundo de filho. Ele tinha que... Então, esse é uma coisa que fica e que serve de incentivo não só para toda a família, que eles são mais de 100 hoje, se juntar os primos e tudo, mas principalmente para as pessoas que acreditam que é possível ainda construir, ter oportunidade na vida, lutar, acordar cedo, trabalhar. Meu pai tinha um negócio que é o seguinte: domingo, acorda cedo. Mas pai, hoje é domingo. Não, mas eu não quero nenhum filho acordando depois que o sol nasceu. Tem que acordar antes do sol nascer. Entendeu? Acorda cedo e vai... Então, essas coisas que engrandecem a gente. E a gente hoje tem uma família criada, os filhos dando cada um seus passos na direção que eles escolheram, né? A gente só tem uma alegria nisso aí. Então, é mais ou menos isso que... O senhor me falou uma questão muito importante, que eu acho que a base familiar ajuda muito nesse processo evolutivo de qualquer negócio, né? Isso é muito interessante. Mesmo quando você está distante, né? Você tem uma família que te apoia, você é sucesso onde você está, mesmo que você não esteja com eles, né? Isso aconteceu comigo. Então, eu tive muito apoio da minha família, mesmo estando muito distante deles. Como jornalista, né? A profissão que eu escolhi é o mundo, né? Não existe raiz. Para quem escolhe a profissão de jornalista ou médico, é mundo. Você não tem escolha, você não sabe para onde você vai, é para onde tem oportunidade. E o senhor citou uma coisa muito interessante na nossa conversa aqui, no nosso outro estúdio, que foi sobre estudar à noite. Trabalhava-se de dia e estudava-se à noite. Ou seja, isso também era um grande desafio, porque imagina o quanto pesado, o quanto que se ralava durante o dia e ter que ir à noite para a escola. Eu só estudei um período, só o que a gente chamava na época segundo colegial, só uma vez à noite. Ainda eu fui brigando porque eu não queria, porque eu queria estudar de dia, né? Queria só de dia, e aí para não ficar parado durante o dia, minha mãe e minha avó colocaram eu para trabalhar no cartório da minha tia, que foi fantástico, né? Eu evoluí muito com isso. Não pode ficar parado durante o dia, tem que ocupar. E aí, exatamente, eu vivi essa experiência, né? De à noite ir para a escola. Como é que foi isso para o senhor? Conta para a gente. Porque ralava-se muito, né? Não era... Na minha época eu já era mais tranquilo. Mas imagina nessa outra época do senhor aí que tinha que fazer a coisa acontecer. O trabalho sempre foi uma coisa que a gente nunca fugiu dele e tinha que trabalhar, mas a gente queria estudar também. Então, desde o ginasial, desde a admissão até a faculdade, até a universidade, eu sempre estudei à noite, né? Fiz o ginasial, o colegial, depois a universidade sempre à noite. Era fácil, porque você não tinha meio de transporte, era difícil, andava muito a pé nas escolas quando era mais próximo, depois andava de ônibus, mas eu sempre procurei
o quê? Eu concentrava na escola porque eu não tinha tempo de estudar em casa, porque eu trabalhava 10 horas por dia e tudo. Então eu tinha que concentrar ali na hora da aula. E ali eu era meio Caxias, eu era daqueles que sentava mais no banco da frente e tudo. E é uma luta. E graças a Deus isso me deu muita energia para mim poder continuar a minha jornada. Por exemplo, a gente brinca, namorar. Você trabalhava em mercado, de domingo a domingo, namorava com quem? Namorava com uma colega de trabalho, que eu tive a grande honra de conhecer, né? A Sônia, minha esposa, que trabalhava na mesma loja que eu trabalhava. Ali nós nos conhecemos, nós namoramos 5 anos, casamos, tivemos esses filhos maravilhosos. Então, isso o varejo me deu. Você entendeu? Também uma grande família que nasceu ali no berço. Por quê? Porque a gente não tinha muito tempo. Tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que namorar, você entendeu? E tinha que seguir a vida. E aproveitar o tempo, né? É isso aí. E Marcelo, tudo isso que a gente está falando sobre a questão do estudo, né? Para nós já foi um pouco diferente, né? Porque a gente já tinha, os pais já nos incentivavam mais a estudar na época do que a trabalhar. Claro que as horas vagas a gente estava lá sempre aprendendo alguma coisa. Mas eu sempre ouvia dos meus pais, que também vieram da roça. Minha avó veio como plantadora de café no navio da Itália. Naquela época os italianos chegaram aqui no Brasil, minha bisavó, família de italianos. Eu tenho muito orgulho dessa história, né? O sangue pulsa quando eu ouço essas histórias, porque eu falo, a minha avó foi minha grande que impulsionou muito. Incentivadora, né? Incentivadora, e falava, tem que estudar. E ela falava isso para todos os filhos, para todos os netos. E ela sem estudo, ela sabia ler e escrever, mas aprendeu na raça. E nós não, a gente recebeu esse incentivo dos pais. Como é que foi para você esse período? É legal. Estudou bastante, Marcelo? Conta pra gente. Essa história é legal. Eu fugi um pouco disso. Eu fui tentar me aventurar no esporte. Então, eu saí de casa com 15 anos para jogar futebol. Então, eu passei 5 anos no Goiás. Eu estudava à noite também. Treinava de manhã e de tarde, estudava à noite. Então, era a mesma coisa. Eu pegava o ônibus de manhã, ia, treinava, almoçava no CT, voltava, pegava o ônibus à noite, tinha que andar uns 2 quilômetros a pé para chegar na escola, estudava à noite. Então, assim, as minhas irmãs foram por esse caminho normal. Eu tentei um pouquinho diferente, cara, mas foi uma experiência que eu falo assim, que nenhuma escola no mundo me deu, sabe? Foi uma experiência muito legal, fiz bons amigos, como é que é a vida? A minha esposa eu conheci através do futebol. Uhum. Eu jogava com o meu cunhado Tony, ela é do interior de Minas, foi estudar em Goiânia, eu me conheci, hoje estamos há 15 anos casados. Então eu não fui esse do exemplo disso, ele me incentivou, e assim como eu faço com meu filho tem 12 anos também, vai tentar, é o que eu falo, não pode deixar de tentar. Então, eu também estudei à noite e saía cedo, em ônibus e tudo. Você teve essa experiência de estudar à noite também, Tive, né? Mas assim, é legal porque é uma coisa que eu quis e realmente, eu tenho certeza, ele nunca me falou, mas quando ele conversava com os caras, com os amigos dele, ele falava, cara, você é louco. Seu filho, ele falou, cara, deixa ele tentar. Então, eu sempre falo, ó, o esporte ele pode não te trazer algumas coisas, mas ele te traz outras que é a resiliência, que é você sofrer, que é você ter muita frustração, que é você passar por dificuldades que em casa longe que eu iria passar, né, condição legal, casa boa, então assim, mas fui um pouquinho para lá, mas no final deu tudo certo, né? O esporte deu esse norte para você também do que poderia ser o futuro depois, né? E eu sou incentivo muito meus filhos nessa linha, sabe, de esporte. Os dois hoje tem que fazer algum esporte, tem que competir, que eu acho que faz parte, cara. Você começar a levar porrada desde novinho, saber o que é o não, saber ter uma disciplina, saber que você tem que se alimentar bem, saber perseverar mesmo, né? E o ramo imobiliário também fez com que você estudasse de uma outra forma. Você buscar essa experiência hoje, também nos estudos. Cada empreendimento Hoje a gente começa a pensar em um empreendimento 2 anos antes de lançar, né? Então, cada empreendimento você estuda o bairro, você estuda a população, você estuda o que você tem no terreno. Então, assim, hoje os nossos empreendimentos, né, demora 2, 3 anos para a gente soltar no mercado. Então, assim, eu acho que tudo tem espaço para tudo. Tem espaço para quem quer tentar o esporte, espaço para quem quer
virar um funcionário público, espaço para quem quer empreender, que eu acho que da nossa família foi o que, por exemplo, a minha irmã mais velha é advogada. Você fala com ela dos negócios, ela chega e fala, meu Deus do céu, vocês são doidos. Como é que... Aí ela mostra os processos, eu falo, Deus me livre, Simone, como é que você vai fazer isso? É muita coisa. Então é cada um... Cada um tem as suas habilidades. Exatamente, né? mais ou menos isso. E uma coisa importante também que eu queria que o senhor colocasse, o quanto que as instituições ajudam nessa evolução do que o varejo é hoje, do que o próprio setor imobiliário é hoje também em Brasília. Como é que foi a experiência do senhor à frente da CDL no período que o senhor exerceu aqui? Foi uma rica experiência, muito rica. Eu sucedi o Antônio Augusto Carvalho de Moraes, saudoso, grande amigo, e foi a última eleição que teve na CDL. Depois de lá, nós construímos uma entidade muito coesa e onde as sucessões elas já foram nascendo dentro da própria CDL. E nós tivemos algumas coisas que eu considero relevante e importante, que foi quando nós fizemos uma reunião com todas as outras entidades, a FIBRA, a FEComércio, a Federação da Agricultura, a Associação Comercial, e nós juntamos isso. Essa reunião primeira aconteceu na CDL e a gente resolveu ali que nós íamos juntar naquela época o Fórum do Setor Produtivo. E nós íamos ter interlocução em conjunto, porque a gente precisava fortalecer o varejo. Nessa época o governador era o Joaquim Roriz, e aí a gente fez muita interlocução com o governo em todos os setores, inclusive conquistamos espaço no governo, indicando um representante do segmento para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente fez um papel importante. Essa é uma coisa que eu acho que a gente deixou uma contribuição significativa. Outra coisa que eu considero muito importante foi que nós resolvemos fazer uma alteração no nosso estatuto, criando um conselho consultivo pelos ex-presidentes. O que acontecia até a nossa gestão? O ex-presidente saía e, se ele não tinha mais negócio, ele era esquecido e etc. e tal. Então nós conseguimos reunir dos 12 ex-presidentes, nós conseguimos reunir 11. Que foi aquele vídeo que o senhor mostrou para mim. Tem um vídeo aí que foi resgatado agora. A gente está mostrando para vocês aí, ó, só as imagens. Esse vídeo é muito importante, né? Exatamente. Muito importante. Ali nós juntamos, fizemos uma reunião, conseguimos trazer o fundador, que ainda era vivo, José de Mello, que fundou a CDL. Ele dividiu a presidência daquela sessão junto comigo ali. E ali nós fizemos essa alteração, criando o conselho, onde todos os presidentes são conselheiros natos, independente dele não ter mais varejo ou não ter, mas ele botou um tijolo nessa instituição. Então, a instituição é fundamental para o varejo. A Câmara de Dirigentes Lojistas tem papel fundamental, não só pelo SPC, mas por tudo que ela pode fazer para o varejo, pelas interlocuções que ela pode fazer junto ao governo local, federal e tudo. Assim também como eu participo da ADEME, que é uma das entidades do mercado imobiliário muito importante, e o nosso presidente, o Roberto Botelho, faz um trabalho extraordinário. Então, eu acho fundamental a participação das pessoas no segmento, nas instituições, porque ali ela pode contribuir, levar o seu conhecimento e tal. Então, essa reunião nossa foi extraordinária. Pra você ter uma ideia, ontem, olhando, dos 11 ex-presidentes que estavam naquela reunião, 9 já estão na vida eterna. Já estão descansando. Já estão descansando. Então, mas uma história, né? Fizeram história. Eu estava vendo o vídeo, e o vídeo que está passando aí para vocês verem, todos naquela mesa, né? Numa euforia, porque cada um deles contribuiu para a história do que é hoje a instituição. Né? Isso é um orgulho muito grande que eu tenho. Todos que passaram fizeram o seu papel. O Wagner está terminando o mandato dele aí com um grande trabalho também. Eu só fiquei 2 anos. Eles queriam que eu ficasse 4, só fiquei um mandato. Eu acho que dava para me fazer o que eu queria num mandato. Já contribuiu naquele período, né? Mas isso que o Wagner tem feito atualmente, além de resgatar essa memória, é muito importante.
porque os mais jovens precisam saber quem foi que fez lá atrás. Para valorizar Para valorizar, exatamente, e também que aquilo que a gente fala de memória, de entender a história. Se o que tem hoje, alguém lá atrás desbravou. Não, as coisas não vêm assim fáceis, tudo pronto, sozinhas, tudo pronto. Alguém deu sangue, alguém deu nome, alguém sacrificou até o tempo com a família para estar ali contribuindo socialmente para que a cidade crescesse, para que a instituição crescesse, para que o setor crescesse. E o doar é muito importante, né? Acho que o trabalho que vocês fizeram e fazem ainda, né? E essa memória é muito importante, né, Pedro? Com certeza. Eu acho que isso é o que a gente pode deixar de legado na nossa sociedade. Eu tenho a honra de ter sido agraciado como cidadão honorário dessa cidade. A minha mãe foi, meus irmãos, quase todos eles foram. Então, a gente ajudou a construir essa cidade, de alguma forma. E tantas pessoas ajudaram, então, todo dia ajudando a construir Brasília. Isso aqui é um sonho de muita gente, vieram de todos os cantos do país, né, do mundo, com tantas representações que nós temos aqui. Então, nós somos a capital da América do Sul, nós somos, entendeu? O mundo está em Brasília. O mundo está né? em Brasília. Então, isso aí é muito importante e a gente fica muito feliz de poder ter deixado alguma coisa aí no meio do caminho. Marcelo, responsabilidade muito grande agora. Sim, rapaz. tem que seguir, tem que seguir. Como é que faz? Agora tem que seguir e está nas mãos de vocês aí fazer acontecer. Manter a memória viva, Sim. mas agora olhar para o futuro e falar, agora é com a gente. Não, estamos tentando, né? É uma responsabilidade grande, mas a gente tá seguindo os caminhos da família, né? Até uns 15 dias atrás inaugurou um Sesc, né? Uma nova sede com o nome do tio Eusébio, né? Meu irmão, então, assim, bacana, realmente eles vieram muito novos e sempre batalharam. Então, assim, mas a família, que meu pai falou, de mais de 100, a gente sempre fazendo bem, todo mundo sempre dedicando cada um com a sua atividade, mas uma coisa é que todo mundo, a família é uma família muito bem, uma família muito tranquila, muito trabalhadora, então a gente vai também deixar um legado junto aí com que os nossos pais, nossos avós deixaram, com certeza. E o trabalho da CDL Jovem também, né, que as instituições, todas elas têm, né, que eles passaram para vocês, né, estão ativos, mas estão deixando o bastão ali também e falam, Sim. Ajuda a gente. Vocês aprendem com a experiência e vem aquela força da juventude. Não deixa o trabalho da CDL Jovem também é muito importante nesse sentido? Sim, porque é o que você falou. Essa história aí que ele falou do vídeo que passou, né? Eram 11, 2 estão ainda vivos e vai ficar muito tempo. E aí, nós que somos mais novos, a gente tem que ter esses espelhos. Eu me lembro, a sede era ali até no setor comercial, aí hoje chega aqui um prédio desse, com uma estrutura fantástica. Né? Então, isso tem o braço do primeiro que você me falou que eu esqueci, o José de Mello, e passou por ele. Hoje está com o Wagner e os mais novos sempre juntos. Então, assim, eu acho que tem que sempre ter eles como espelho, sim. Acho importante todos tentarem dar sequência a esse projeto, esse legado que eles estão deixando aí pra gente. Bom, pra gente finalizar, o nosso bate-papo tá gostoso. Parece que eu tô na área da casa de vocês. Que bom. Tomando aquele cafezinho da tarde, tá muito bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí também para os jovens, o pessoal que já quer empreender, mas ainda falta um pouquinho de coragem para arregaçar as mangas, meu Marcelo. O que você falaria para eles? O que eu falo é o seguinte, é o que eu falei, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de mensagens, de ligação que eu recebi, né, para o Botânico, muita gente nova, muita gente querendo. Então, pessoal, tem que ter coragem, tem que trabalhar, porque é o seguinte, o Brasília, né, é uma cidade que, aquilo que a gente conversou antes, ela é um pouco diferente de todas as capitais, né? Uma cidade hoje que tem um mercado bom, um poder aquisitivo super interessante, muitos funcionários públicos, isso movimenta muito o nosso comércio. Então, assim, tenham coragem, escolha um negócio que você goste também, que não seja um negócio que você faça, né, forçado, independente, mas a palavra certa é coragem, porque com coragem e trabalho, no final tudo vai dar certo. Essa é a mensagem, Marcelo. Quero te agradecer muito pela sua presença aí. Agradeço, bons negócios. Obrigado. Um excelente final de ano aí, prosperidade 2025. Amém, para todos nós. Com muitas novidades aí. Amém, maravilha. E essa história é fantástica, né, seu Pedro? Não tem nem o que dizer de tantas coisas boas que você
colocou para a gente hoje aqui, que nos anima a dar continuidade a tudo que tem que ser feito, né? Eu, no processo da comunicação, que é a honra e o dom que Deus me deu de contar grandes histórias. Eu acho que isso é uma maravilha e eu sou um jornalista privilegiado de poder conhecer um paulistano, conhecendo as histórias aqui dos brasilienses, dos desbravadores, podendo ver de perto tudo isso. Então, quero parabenizar o senhor aí por essa história incrível e sempre pegando a orelhinha dos mais novos para fazer acontecer. Qual a mensagem que o senhor deixa? A mensagem que eu deixo é de gratidão. Gratidão a Deus, né, por tudo, gratidão à minha família, gratidão aos meus companheiros que a gente luta no dia a dia, meus sócios, meus irmãos, enfim, gratidão. E a mensagem que eu digo é o seguinte, vamos em frente, não desistir nunca, né? Hoje, se a gente anda um pouco mais devagar, é porque a gente já teve muita pressa, como diz o nosso, a nossa música maravilhosa. É maravilhoso, né? E dizer a todos os companheiros, as pessoas que estão assistindo isso aqui, que eu sou um cara extremamente realizado por tudo que a vida me proporcionou. Então, vamos em frente, seguir com muita garra, determinação, sempre num tripé que eu considero muito, que é união, humildade e trabalho. Isso aí já garante muita coisa pela frente aí. Com certeza é o segredo. Bom, tivemos a honra de receber o seu Pedro pai e o Marcelo filho aqui nessa bancada maravilhosa do Gente que Faz, que na próxima semana volta com muito mais entrevistados e personalidades interessantíssimas aqui da nossa Brasília, Distrito Federal, do nosso varejo rico e pujante que é aqui da nossa cidade. Até a próxima, tchau!